Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Um excelente dia para você que está acompanhando a gente também lá pela TV UFMA do Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Hoje, quarta-feira, na verdade, terça-feira, gente, que é isso? Hoje, terça-feira, véspera de feriado, era isso que eu ia falar. Então, dia bem movimentado, bastantes divulgações. A gente teve PIB aí da zona do euro, temos os PMIs, índices dos gerentes de compras da China. Vamos falar também sobre os dados que saíram aqui no Brasil, então vamos falar de desemprego, vamos ver como é que se comportou aí o desemprego nesse mês de março, na verdade, e vamos aí também passar pelos principais assuntos que estão mexendo aí com as bolsas. Então a gente vai falar dos principais tópicos, vamos tentar falar aí da Casas Bahia para explicar o que está acontecendo. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um abraço especial ao pessoal lá do Maranhão, São Luís e região aí que está assistindo a gente pela TV UFMA. Hoje é um dia que saiu quase muita coisa, saiu quase tudo aí que era possível para sair hoje, saiu os dados de desemprego, vamos mostrar aí passo a passo aí, o que aconteceu com o desemprego aqui no Brasil aí no mês de março, vamos falar também aí do relatório Focus, que na verdade não mudou nada, a gente vai explicar inclusive aí por que aconteceu isso, vamos falar de todos os dados que saíram aí no mundo, né? A gente teve aí PIB da zona do euro, dados importantes, mas já vamos então para a agenda, porque até a agenda hoje está recheadíssima, né? 4 páginas de agenda hoje, né? Pois é, e olha só, a primeira página, tudo que vocês estão vendo aí, é antes da abertura, tá? São todos os resultados corporativos que saíram antes da abertura. Então a gente teve ali uma concentração bem grande de dados corporativos e resultados, balanços ali do primeiro trimestre sendo divulgados hoje. Então hoje é um dia realmente bastante focado em indicadores macroeconômicos, mas também bastante focado em resultados corporativos. Então vamos ver aí, Lufthansa soltou seus resultados hoje, Volkswagen, Santander, tanto Brasil como Espanha soltaram resultados hoje, 3M, Restaurant Brands, Coca-Cola, McDonald's. Então a gente teve ali uma série de balanços sendo divulgados aí na manhã. Temos também a Air France, KLM e a Stellantis ali na Itália, né? E a HSBC também soltou balanço e foram inclusive esses balanços dos grandes bancos europeus que deram uma mexida com o mercado nessa manhã. A gente vai falar um pouquinho disso quando for falar do PIB da zona do euro. A gente teve também na Europa uma série de crescimentos e PIBs aí sendo divulgados, então a gente tem França, Espanha, Alemanha, a Itália, todos aí divulgando os seus PIBs, né, do primeiro trimestre, ainda a primeira leitura, então leitura preliminar, e a gente teve ainda na madrugada o PIB da zona do euro sendo divulgado hoje também, tá? Então da zona do euro como um todo. Tivemos lá também CPI núcleo, CPI índice de preços ao consumidor, relativos aí a abril, mas também é como se fosse o nosso IPCA 15, com outra métrica, claro, mas é considerada a prévia da inflação, porque abril está perto de terminar, mas ainda não terminou. E aí a gente tem por lá ainda na Europa, dirigentes do Banco Central Europeu participando aí de eventos. Aqui no Brasil, 8h25 da manhã, sai o relatório Focus semanal. Então aqui nessa essa divulgação semanal tão marcada ali pelas presenças das segundas-feiras, agora está sendo divulgadas às terças. E a gente tem o PIB do México, também ficou até abaixo do esperado. Temos o índice de custos com emprego dos Estados Unidos. Esse dado eu vou deixar para falar na abertura, mas já adianto para vocês que ele surpreendeu. A gente tem indicador de incerteza econômica de abril aqui no Brasil, medição da FGV, e ISM de Chicago, não é aquela medição do S&P Global que normalmente a gente compara dos países, mas divulga o PMI dos Estados Unidos, então índice de gerente de compras do ISM de Chicago de abril. A gente ainda tem a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, participando ali de um evento na Câmara Americana. Temos o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos de abril. Agora à tarde vai sair o relatório mensal da dívida de março aqui no Brasil e a gente tem a divulgação na madrugada, na verdade não é nem na madrugada aqui, 9h30 da noite, a S&P Global vai divulgar o PMI, né, o índice dos gerentes de compras de abril do Japão. Hoje a gente vai ver o da China como ficou. E a gente tem ainda, depois do fechamento, para fechar aqui a nossa agenda, o balanço da Amazon sendo divulgado, algo aí bastante esperado também para o dia de hoje. Então, uma centralidade em vários aí indicadores macroeconômicos, principalmente PIB ali da zona do euro,
e também a gente tem essa centralidade de agenda aí nos resultados corporativos que saíram aí antes da abertura e vão sair ainda depois do fechamento. Ótimo, Débora. Então, já que tem tanto assunto no dia de hoje, já vamos passar para esse giro de mercado aí, notícia que a gente sugere aí todo santo dia, né? O dia da marmota chegando amanhã novamente, a reunião do FONC lá que vai decidir a taxa de juros dos Estados Unidos e o principal, o que vai ser dito depois, influenciando bastante os mercados e provavelmente aí sem grandes altas, todo mundo numa cautela muito grande, né? Exatamente, é justamente esse sentimento de cautela que está prevalecendo hoje nos mercados de uma forma geral. Por quê? A gente tem o feriado amanhã do Dia do Trabalho aqui no Brasil, mas não é feriado só no Brasil, é feriado em vários outros países, também países europeus. Então, vários mercados vão estar fechados amanhã no Dia do Trabalho. E então, como a decisão de política monetária dos Estados Unidos sai amanhã, embora ela esteja ali bem precificada e com probabilidade bem alta de manutenção, a gente está esperando ali ou o comunicado, né, ou até a entrevista do Jerome Powell para ver quem que vai sinalizar aí em relação a cortes ou a leitura dos dados econômicos dos Estados Unidos. Isso vai acontecer em um dia que os mercados estão majoritariamente fechados aí, né? Então a gente tem também na Ásia os mercados fechados amanhã, só que lá eles ficam fechados de quarta a sexta-feira. Então lá o feriado é mais longo, então a gente não vai ter movimentação na China e nem em Hong Kong, né, no Hang Seng. Então assim, a gente tem uma quarta-feira com vários mercados fechados e um dia que sai uma decisão importante. Então o que o mercado está fazendo hoje, né? Muito ali se posicionando para passar a quarta-feira, aí já, né, tentando se posicionar para passar bem a quarta-feira, e na quinta-feira a gente espera, inclusive, ainda um pouco de repercussão do que acontecer na decisão ali do Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, o FONC, que seria ali o nosso Copom. A gente vai ter Dia da Marmota ainda 2 semanas, porque a gente vai falar de quarta-feira agora a decisão de juros aqui, e quarta-feira que vem nos Estados Unidos e quarta que vem aqui no Brasil. Então vamos ver, eu coloquei aqui o Nikkei 225 para vocês. Tá, o Nikkei 225, ele ficou no terreno positivo e subiu bastante porque ontem foi feriado no Japão. Então a gente teve ali o mercado fechado, não pegando aquela onda positiva da Ásia, e hoje os mercados asiáticos não seguiram uma única direção. O Japão ficou aí no positivo, como vocês estão vendo, com alta de 1,23, mas o Xangai Composto, por sua vez, caiu hoje, ficou ali com uma queda moderada, mas ficou no terreno negativo, e eu vou explicar por quê quando a gente for falar do PMI da Ásia. Mas hoje um mercado bem divergente mesmo lá na Ásia, repercutindo o PMI da China, que teve ali algumas discrepâncias, e a gente tem também essa espera pela quarta-feira, aí pela decisão dos juros nos Estados Unidos e principalmente as sinalizações posteriores. Então o mercado está bem cauteloso mesmo, exceto o Japão, que teve essa alta, porque veio quase que uma alta represada, né, da segunda-feira. A gente teve um dia bem modesto ali nos mercados asiáticos e também sem uma direção única, também respondendo ali a fatores locais. A gente tem esse movimento na manhã e já na esteira disso, vou mostrar para vocês como ficou o PMI da China, porque eu trouxe aqui para vocês o PMI industrial da China na medição do S&P Global, que é aquele que a gente pega de diversos países para comparar aí como é que estão os países, como é que está a atividade econômica dos setores, segundo a S&P Global nesse caso, tá? E por que eu falei que a gente teve algumas discrepâncias? Porque nessa madrugada também saiu o dado da NBS, né, que é o dado oficial da China, medido ali pelo governo chinês. E a gente teve uma direção diferente entre o PMI medido pelo S&P Global e pela NBS. Então, só para a gente entender aqui depois eu explico qual que é a diferença. A gente tem um PMI que em abril de 2023, então no ano passado, estava abaixo do limiar de 50, então mostrando uma contração do setor industrial chinês, e a gente viu que o setor industrial chinês aí teve alguns altos e baixos até o fim do ano passado, conseguiu ultrapassar em alguns momentos o patamar de 50 indo para a expansão do setor, mas sem muito fôlego e depois voltava a contrair. A partir de novembro do ano passado, a gente começa a ter uma indústria chinesa no terreno da expansão com mais consistência, sem ficar ali oscilando muito entre essas quedas e altas ali do setor. Então a gente vê uma firmeza maior
na expansão, no crescimento da indústria chinesa. A projeção para esse mês era de 51 pontos. O PMI, né, que é o índice de gerente de compras, que mede aí a atividade do setor, se ele está acelerando, se ele está desacelerando, ou se está crescendo ou encolhendo, a gente teve um patamar de 51,4, mostrando que sim, a indústria está expandindo, né? Então está crescendo e cresceu acima até do esperado na medição do S&P Global. Só que quando a gente pega a medição NBS, que é um pouquinho diferente aí em metodologia, a gente vê que o PMI lá ficou bem perto do limite e ficou abaixo do projetado. Ficou bem na linha de 50, ali bem próxima da linha de 50, sem mostrar contração ou expansão. Então ficou ali bem no limite entre os dois, né? E aí isso trouxe um sentimento misto em relação à indústria chinesa, e a gente sabe que a indústria chinesa ela tem um peso bastante grande, até por ser ali uma indústria importante para o motor do mundo e também por demanda de commodities. Então hoje a gente viu até um movimento, se ontem a gente teve um movimento moderado ali de alta de commodities, hoje a gente já teve esse movimento revertido. A gente está tendo queda nas principais commodities justamente sob essa incerteza em relação à indústria chinesa, para onde ela vai caminhar, porque isso aqui é um termômetro. A gente está falando de um termômetro de abril, de como deve ser o setor, né, a produção industrial chinesa. Só que essa não é a produção industrial chinesa, é um termômetro, é o que esperar, né? Então, o que esperar? Segundo o S&P, a gente espera crescimento na indústria chinesa e um crescimento com um pouco mais de aceleração em relação ao mês passado. Já se a gente olha os dados da NBS, a gente vê uma indústria chinesa bem ali parada, vamos pensar assim, e não acelerando como se esperava. Então a gente teve justamente essas incertezas, que é o que está movimentando a nossa abertura hoje, além de todos os outros fatores aí de véspera de feriado com decisão importante de juros, e também aí o restante da Ásia sendo movimentado por esse dado aqui. Vamos falar então agora da zona do euro, que também teve dados importantes sendo divulgados aí, né? Então, o que a gente pode falar aí sobre o que aconteceu aí com a zona do euro aí nesse primeiro trimestre do ano? Vou passar bem rapidinho aqui pelo PIB da zona do euro, porque a gente tem coisa importante para falar do nosso Brasilzão também. Então vamos lá, se a gente pega as últimas medições de PIB da zona do euro, a gente vê que a zona do euro está patinando muito, está com muita dificuldade de engrenar, e toda vez que a gente mostra, por exemplo, o índice dos gerentes de compras lá da zona do euro e dos países ali independentemente, a gente vê a dificuldade de manter uma possível aceleração econômica ou até atingir a aceleração econômica em alguns casos, né? Então a gente vê ali uma dificuldade realmente dessa atividade acontecer e deslanchar. E a gente estava vendo isso no crescimento também da zona do euro, porque se a gente olha o primeiro trimestre do ano passado, a projeção era que não tivesse crescimento e a variação foi negativa. A gente teve no primeiro trimestre uma queda de 0,10 do PIB da zona do euro. No segundo trimestre se esperava um crescimento de 0,30, a gente teve uma variação de 0,10. No terceiro trimestre, isso tudo ano passado, tá, gente? Então, no terceiro trimestre, a gente tinha uma projeção de menos 0,10, essa projeção foi satisfeita. E aí, quando a gente olha o quarto tri, tinha uma projeção de queda de 0,10, e o PIB lá ficou zerado sem crescimento. Então foi a primeira vez ali que a gente teve uma surpresa positiva, pensando em projeção, mas ainda muito estagnada aí o crescimento, né? Estagnado o crescimento da zona do euro. Nesse mês a gente teve uma surpresa um pouco maior, porque era esperado um crescimento sim, mas de 0,10, e o PIB lá cresceu 0,30 nesse trimestre. É um crescimento pequeno, né, ainda, mas pensando na trajetória do PIB, aí uma boa notícia para esse crescimento, porque superou a projeção e aí superou pelo segundo mês, mas ainda em patamares muito baixos, mostrando essa dificuldade de crescimento da zona do euro. E por que eu falei que eu ia falar lá dos balanços dos grandes bancos quando eu fosse falar do PIB? Porque o PIB foi bem recebido, né, veio acima do esperado, foi bem recebido ali na zona do euro, mas a gente teve, por outro lado, os grandes bancos decepcionando com os balanços. Tanto a HSBC quanto o Santander, eles ficaram com alguns resultados abaixo do esperado. E aí, por isso, a gente não teve um movimento majoritariamente de alta na abertura lá na Europa. A gente teve um dia ali bem, até de tendência de queda na maior parte da manhã, justamente porque os dados dos resultados corporativos acabaram pesando mais do que esses aqui lá na abertura. Tá? Então, a gente teve esse movimento no comecinho da manhã na Europa, e por isso que eu quis juntar aí as duas informações.
Vamos falar do desemprego aqui no Brasil, que saíram os dados da PNAD contínua, né? A gente teve que a desocupação, ou seja, a taxa de desemprego, ela subiu para 7,9% no trimestre encerrado em março, mas ela não tá, mas ela está bem abaixo do que o mercado, inclusive, estava prevendo, né? A gente tem, então, aqui até um gráfico para mostrar para vocês aí de tudo que aconteceu aí, em relação a emprego, renda, onde subiu, onde cresceu. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, por exemplo, que é de 2022 até 2024. E a gente consegue ver que tem 3 barriguinhas aí que a gente sempre observa que essas barriguinhas justamente acontecem quando? Elas são sempre nos 3 primeiros meses do ano. Em 2023 ainda você tem que a barriguinha começa a subir em dezembro, mas ela vai justamente até março sempre. Ó. Você tem essa primeira barriguinha de 11,2 que dá uma crescidinha depois, começa a cair. 2023 a mesma coisa, essa barriguinha antes da queda, e agora aqui a mesma coisa aí. A gente tem a janeiro, fevereiro, março também de novo essa barriguinha aí crescendo justamente pela sazonalidade. Mas o que marcou esse ano foi que você teve uma queda bem menor do que uma alta do desemprego bem menor do que estava sendo esperado. Nos 3 meses vieram surpresas positivas, né? E você teve pelo menos nos 2 primeiros anos fechamento de vagas temporárias. A gente consegue ver isso justamente pela queda da quantidade de pessoas de postos de trabalho sem carteira assinada e aumento de postos com carteira assinada, pelo menos nos 2 primeiros meses. Esse terceiro mês aí foi um pouco diferente em relação a tudo. Vamos ver também agora aí como que teve o rendimento, como que funcionou o rendimento mensal, né? Então a renda média real habitualmente recebida pelo trabalhador. Então você estava lá em janeiro de 2022 em 2.706, um valor bem baixo, porque se a gente pegasse antes da pandemia, esse valor ele estava lá por volta de 2.800, 2.900 já, mas desde então ele vem subindo. Mas se a gente pega a partir de 2023, o aumento é mais acelerado, justamente porque você teve aí, inclusive até em 2022, porque você teve políticas aí de redistribuição de renda que o Bolsonaro fez lá, aumentou o Bolsa Família lá, a gente sabe como que foi eleitoreira a situação, mas dá efeito na economia, né? Então, pasmem, gente, gastar dinheiro, gastar com gasto público gera aumento na economia, gera aumento na renda do trabalhador, gera queda no desemprego. E olha o que aconteceu, 2 anos aí de gastos acelerados, a gente conseguiu aí melhorar em quase mais de R$300, na verdade, né? A renda média recebida pelo trabalhador aí nesse momento, né? Então, e aumento real isso, tá? Isso aí já é descontado a inflação. Então, política também de aumento do salário mínimo acima da inflação ajuda muito quando você tem essa situação. Você tem menor desemprego, também melhora nas condições de negociação com o chefe, com o empregador. Então você tem todas essas situações aí que ajudam muito na hora aí de você melhorar. Você teve uma pequena queda, mas é uma queda muito discreta aí em relação ao mês para o outro. Você estava um pouquinho mais de renda, mas a queda foi, se não me engano, menos de R$10 aí, mas a gente está ainda numa boa situação aí de renda, né? Então todos esses índices ficaram ficaram distantes daquilo que o mercado estava projetando. E agora, por fim, vamos ver aí quais foram os setores, né? Qual que é o tipo de emprego que caiu mais. A gente teve, que caiu 47 mil postos de trabalho aí no total aí em relação ao último mês, com uma queda de 11 mil postos de empregadores no serviço privado com carteira assinada e um aumento bem considerável de pessoas sem carteira assinada. Então não foi um mês com uma grande qualidade de formação de emprego, né? Trabalhadores domésticos com carteira assinada aumentaram, trabalhadores domésticos sem carteira assinada saíram, né? Trabalhadores no serviço público que estavam com carteira assinada reduziu, mas aumentou a quantidade de estatutários e sem carteiras assinadas, né? A gente teve uma queda aí no trabalho por conta própria com carteira assinada, com CNPJ, ou seja, o MEI e tudo mais, eles saíram, e um aumento aí daquele trabalhador por conta própria sem CNPJ. Então, a gente vê aí as pessoas tentando se realocar um pouco aí no mercado de trabalho, elas que saíram do mercado de trabalho nesses últimos 3 meses pelo fim das vagas temporárias. Então, é mais ou menos esse aí
o desenho que a gente tem aí do mercado de trabalho, Débora? Entendo aí, né, essa realocação até no mercado mais informal, porque a gente teve justamente, né, como o André falou, crescimento sem carteira e sem CNPJ. Mas vamos falar dele, do Focus, que parece que passou um fim de semana bem tranquilão, né? Acho que nem vale a pena falar do Focus, porque, na verdade, vamos só mostrar rapidamente aqui, porque, gente, ó, nada mudou, tá? Nada mudou, nada variou. A gente até na próxima quinta-feira, a gente guarda uns minutinhos a mais para trocar ideia sobre isso, aí, sobre o que realmente teve de mudança. Por que você teve essa estabilidade? Na verdade, todo mundo sabe que essa estabilidade chama-se a espera da decisão do FONC, né? Então, basicamente, isso que aconteceu. Porque a gente tem que falar da abertura de mercado, né, Débora? Exatamente. Então, vamos já para ela. E aí eu vou explicar o que está acontecendo, porque eu vi até pessoas aqui no nosso chat falando, segura o dólar, porque o dólar está subindo 1,16 hoje, outras pessoas falando, fala de fundos de investimento imobiliários, que é algo mais tangível. E aí, gente, vale um recado, né? Quando a gente olha algumas métricas, por exemplo, DI Futuro 32, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, expectativas para juros, isso mexe com o mercado de fundo imobiliário. E mexe também com a nossa renda fixa lá no Tesouro, por exemplo. Né? Por quê? Porque se a gente tem ali uma alta nas expectativas para os juros em vários vencimentos e começa a se ter uma expectativa, por exemplo, como a gente viu no Focus, na mudança da semana passada, de uma Selic terminal mais alta, isso vai impactar com aquele apetite pelo risco, de um lado mais doméstico, até porque o apetite pelo risco está sendo afetado aí dessa abertura dos juros no nosso mercado doméstico, mas também da abertura dos juros lá nos Estados Unidos. Então, a véspera do FONC aí não está tão tranquila. A gente vê os rendimentos dos juros dos Estados Unidos subindo também nessa manhã e está subindo desde, né, já estava com essa tendência de alta antes da abertura no pré-mercado, está subindo desde cedinho. Então, a gente vê isso refletindo na nossa curva de juros. E aí a gente pode pensar, nossa, Débora, mas o rendimento das treasuries tão distante, eu não tenho dinheiro em bolsa, mas tenho, sei lá, minha renda fixa lá no Tesouro. Isso pode mexer com as taxas ofertadas e deve mexer, não é pode, deve mexer com as taxas ofertadas hoje pelo Tesouro, que vão subir, acompanhando esse movimento da abertura dos juros. E aí, se você tem, por exemplo, um título negociado com uma taxa menor, você vai ver a marcação a mercado ali pesando no seu montante, por mais que se levado para o vencimento isso não vai afetar em nada, é só se fosse vender hoje. Mas se você fosse aplicar hoje no Tesouro, por exemplo, você pegaria provavelmente uma taxa aí mais alta dependendo do vencimento. Então isso tudo acaba mexendo com o mercado de uma forma geral, né? Não é só com a bolsa, não é só com o dólar. Se a gente for pegar também o caso dos fundos imobiliários aí na dúvida da nossa audiência, a gente tem também aí um movimento normalmente de expectativa de alta de juros, uma diminuição do apetite pelos fundos imobiliários justamente porque o mercado imobiliário é muito dependente de crédito e se a gente começa a ter um aumento nas expectativas para os juros futuros e expectativa para a Selic terminal, a gente já começa a ter um movimento contrário ali e os fundos acabam até se desvalorizando em alguns momentos porque acredita-se que o crédito vai ficar mais enxuto em cenário de taxas mais altas. Estou aqui só dando um panorama bem geral aí para responder duas perguntas que eu vi aqui, mas vamos lá agora voltar para a nossa abertura. O dólar, como eu falei, está respondendo justamente à alta das treasuries. As treasuries estão bem aceleradas nessa véspera de decisão dos Estados Unidos, não pela decisão em si, mas sim pelas coletivas que vêm depois, pelo comunicado que vem depois. Então, o mercado já está se posicionando, como eu falei, já está se preparando para passar o feriado, né? Então, a gente vê essa alta justamente já refletindo um possível revés de amanhã. Então, a gente tem essa volatilidade hoje e era esperado. Isso vem também pela queda na nossa bolsa, que também era esperada essa queda antes da abertura, porque a gente já estava com as treasuries em alta, o DI futuro já era esperado abrir em alta. E a nossa bolsa não está contando com o apoio das commodities hoje. Então, a gente vê o petróleo Brent caindo 1,90, o minério de ferro também não teve ali uma cotação muito fora do normal, não teve aquelas altas que a gente estava vendo nos dias anteriores. E a nossa bolsa ontem acabou tendo um movimento até mais descolado de Nova York, subiu mais que Nova York, por fatores até mais corporativos locais aqui. E a gente está vendo também uma realização desses ganhos. E a gente está na véspera aí do Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos divulgando sua decisão amanhã. E como falei, mercado fechado, já estão aí se preparando para o cenário, vamos pensar para o cenário mais adverso aqui.
A gente vê queda também nos índices de Nova York, respondendo a essa alta das treasuries. Então, o que eu expliquei aqui para o nosso mercado de diminuição de apetite pelo risco também acontece lá. A gente tem uma alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são considerados um porto seguro global, inclusive, e um piso de taxa de juros, a gente vê o recurso fluindo ali para os investimentos mais seguros, principalmente em cenários de incerteza. Então, a gente vê isso também afetando Nova York. E o DXY, que mede o dólar frente aos pares, também sobe agora, né, porque temos esse reflexo da alta das treasuries também nos pares do dólar. Não é só no mercado emergente ou nos países exportadores de commodities que a gente vê essa alta. Tudo bem que está muito mais alta, a alta está muito mais alta, ficou quase redundante, mas não é. O avanço está muito mais alto aí do dólar frente ao mercado emergente por uma questão ali de apetite pelo risco mesmo. Mas a gente vê esse mesmo movimento vindo aí do DXY, mostrando que não é algo exclusivo do mercado emergente. Então, a gente tem esse cenário hoje, um cenário que já era esperado para uma véspera aí de comitê de política aberta, né, no mercado aberto do FONC, né, da decisão dos juros dos Estados Unidos, em véspera de feriado. Então, um movimento bem esperado aqui e que a gente deve acompanhar pelo resto do dia. Débora, a gente está aí agora na campanha aí, porque é o grande evento aí presencial que o ICL está promovendo aí. É o último dia hoje para você garantir aí os ingressos, né? Os ingressos aí no primeiro lote, o lote promocional que a gente está dando para todo mundo, né? Sem condições exclusivas para os alunos do ICL e do Investidor Mestre, mas as vagas estão se esgotando. Então, gente, até hoje é o último dia aí para você garantir o ingresso. Acessa o despertar2024.com.br e a gente tem aqui os preços aí que estava na outra tela, inclusive para vocês verem aí, ó. Para quem é aluno do ICL, 897 para a plateia nesse primeiro lote, 1.397 para o palco nesse primeiro lote, 2.497 para o camarote nesse primeiro lote. Só que esses valores são até hoje, gente. Vai ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil, evento inédito de 3 dias que vai fazer uma imersão completa com o público, focado no empreendedorismo e desenvolvimento pessoal através de 3 pilares fundamentais, gente. Conhecimento, mentalidade e ação com os maiores nomes do país. Vai redefinir o conceito do que é empreendedorismo no Brasil. Vai ser lá no Vibra, em São Paulo, antigo Crédito Carral, que fica lá na Avenida das Nações Unidas, vulgo Marginal Pinheiros, lá o comecinho da Marginal Pinheiros, se você está vindo de Interlagos, o final da Marginal Pinheiros, se você está vindo do Cebolão, é justamente ali que vai ter. Então, gente, não perca aí a chance, última chance para vocês comprarem o ingresso do primeiro lote, e os ingressos estão acabando, então corram. Se você é aluno, tem preços especiais. Se você não é aluno, mesmo assim ainda está no primeiro lote, vale muito a pena. Despertar2024.com.br, se inscreva, gente. Bora redefinir esse conceito de empreendedorismo no Brasil juntos, porque estarei lá com vocês. E agora vocês ficam com o Rolê ICL a partir das 11h30 da manhã com o William Deluca e o Guga Noblar. Fiquem aí em excelente companhia, a gente volta na quinta-feira, porque amanhã não tem mercado aqui, então a gente volta na quinta com entrevista aí para vocês, tá? Até lá, um bom feriado, um beijão. Um bom feriado, gente. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo. Porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.